Veja como é simples enviar um cartão para alguém que você quer homenagear e ainda ofertar para a impressão da Palavra de Deus. Acesse o site www.enviapalavradedeus.com.br. Na página inicial, você encontrará os últimos cartões adicionados ao site. Para encontrar todos os cartões disponíveis, clique em Envie cartões. Nesta seção, você terá os cartões divididos por categorias. Ao selecionar a categoria, serão mostrados todos os cartões disponíveis para esta temática. Escolha um cartão clicando nele. Aqui você terá a descrição do cartão e saberá qual versículo e testemunho que será enviado junto à sua mensagem. Clique agora em Personalizar. Pronto! Agora nesta tela basta preencher os dados necessários. Primeiro, você escreverá o nome da pessoa que receberá o cartão. Depois, preencha o e-mail dela. Agora, defina se o envio será feito de imediato ou se você deseja programar para outra data. Feito isso, chegou a hora de escrever a sua mensagem. E por fim, defina a sua oferta e clique em adicionar. O seu pedido foi realizado com sucesso. Caso queira enviar mais cartões neste mesmo pedido, basta clicar em Adicionar mais cartões e repetir os passos anteriores. Para finalizar o pedido, clique em Ir para pagamento. Aqui, você terá o valor total da sua oferta e os campos necessários de preenchimento. Para membros do Ministério, basta digitar o CPF que os demais campos serão preenchidos. Clique em Próximo passo. Caso você não seja membro, preencha os dados solicitados e defina um campo para o qual deseja enviar a sua oferta. E clique em Próximo passo. Agora, selecione a forma de pagamento. No momento, estamos apenas com a opção de cartão de crédito. Insira as informações do cartão e clique em Gerar pedido. Pronto! Seu cartão foi gerado! Você receberá em seu e-mail uma notificação e uma cópia do cartão. O destinatário receberá o cartão no e-mail que você cadastrou e na data selecionada. E sua oferta será transformada em Novos Testamentos, que serão entregues gratuitamente a pessoas que ainda não conhecem a Palavra de Deus. Amados Gideões auxiliares e todos que nos assistem, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Hoje a hora bíblica será ministrada pelo pastor Aurivan, que foi nosso preletor na Convenção Nacional no ano passado em João Pessoa. Ele é pastor da Igreja Congregacional da Estância e irá ministrar a Palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Aurivan, é muito bom tê-lo conosco. Que Deus o abençoe. Eu quero lembrar vocês que estamos em plena campanha do Fundo Bíblico para a nossa Convenção Nacional. O nosso alvo são 125 mil Novos Testamentos. Foram enviados a vocês boletos bancários por e-mail e também inseridos na revista, com um valor sugestivo de R$100. Podem ofertar mais ou menos. Agora, se você não está vindo à Convenção Nacional devido ao Covid-19, portanto, não terá gastos com viagem e hospedagem, considere fazer uma oferta generosa para a impressão dos Novos Testamentos. Nós vamos precisar de muitos Novos Testamentos para a distribuição pós-pandemia. A nossa convenção será no dia 10 de outubro, um sábado, e começará às 8h30 da manhã e será transmitida ao vivo. Teremos como preletor da hora bíblica o pastor Eli. Tire esse dia
para estar conosco. Vamos juntos orar, ouvir a palavra de Deus, louvar e glorificar a Deus. Eu tenho certeza de que mais uma vez seremos encorajados a continuarmos firmes na fé do Evangelho e motivados a servir Ele no exercício da missão a nós confiada e levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. Que o nosso bom Deus nos abençoe ricamente nessa jornada. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os Gideões Internacionais do Brasil. Uma alegria imensa poder, mais uma vez, cooperar com esse ministério tão glorioso, o qual o Senhor tem levantado com um nobre propósito de distribuir o Evangelho a fim de que vidas sejam salvas, a fim de que vidas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo. A todos vocês, meu grande abraço, a todos vocês, o imenso carinho de poder levar a palavra do Senhor no objetivo de encorajá-los a continuar nesse ministério, o qual o Senhor confiou a cada um de vocês. Eu quero ler um texto que está aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, e a priori eu vou ler os primeiros 7 versículos, mas quero pedir que você abra sua Bíblia nesse capítulo e continue aberto para que você possa nos acompanhar na exposição da palavra de Deus. Então diz assim, capítulo de número 1, verso 1 ao verso 7. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Que Deus aplique essa sua palavra em nossos corações e que sejamos ricamente edificados. Meus queridos irmãos, o livro do Apocalipse, ele normalmente é tido por muitos como um livro enigmático, cheio de mistérios e completamente fora da nossa compreensão. E por causa disso, também muitos se aproximam do livro do Apocalipse com uma motivação equivocada, apenas no desejo ou na curiosidade de descobrir alguns enigmas ou respostas para símbolos que parecem indecifráveis. Mas eu entendo que essa é uma perspectiva errônea. Isso porque o livro do Apocalipse tem, antes de tudo, uma proposta pastoral. Deus se dirigindo a um dos apóstolos, no final do primeiro século, a João, quando ele estava ilhado, exilado na ilha de Patmos, como resultado de uma forte perseguição encabeçada pelo imperador daquela época, Domiciano. Nessa época, ou por volta dessa época,
todos os apóstolos já haviam sido mortos, martirizados, exceto João. E ele está longe do convívio da igreja de Éfeso, a qual, segundo a tradição, ele era pastor, mas que também cooperava como único apóstolo vivo com as igrejas da Ásia Menor. E querendo Deus encorajar não apenas João, mas todas essas igrejas, e por que não dizer as igrejas do Senhor, a igreja do Senhor pelo decorrer dos séculos, o Senhor dirigiu João a essa revelação, ou conduziu ao conhecimento dessa revelação e ordenou que ela fosse entregue àquelas igrejas. Qual era o propósito? Ensiná-los como é que eles poderiam passar por uma época tão desafiadora, com um imperador que era uma prefiguração ou um prenúncio do anticristo, um sistema extremamente corrompido, como era o Império Romano, de grandes perseguições e de desalento para muitos, uma cultura completamente corrompida e pervertida pelo pecado. Então, o livro do Apocalipse tem um propósito, antes de tudo, de ensinar a igreja como permanecer santa, obediente, cumprindo a sua missão, diante de um contexto de adversidades, de oposição, de perseguição e de desalento. E considerando que nós estamos passando por um período também extremamente desafiador, que é esse período de pandemia, eu considero a mensagem do Apocalipse de grande relevância para o nosso tempo. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs a relevância da mensagem do Apocalipse para a igreja em tempos de pandemia. É esse o tema que eu gostaria que pudéssemos compartilhar. Mas por que a mensagem do Apocalipse ela é relevante para a nossa época, essa época de desafios e de pandemia, sobretudo? Em primeiro lugar, a mensagem do Apocalipse é relevante porque revela quem Jesus é para a sua igreja. Atente para isso. Existe no livro do Apocalipse uma mensagem relevante, isto é, aplicável, atual, para a vida da igreja em tempos de pandemia. E por quê? Porque nessa mensagem, a divindade de Cristo, a identidade de Cristo e quem Cristo é para a sua igreja nos está sendo claramente revelado. Eu quero que você atente para o que está aqui no versículo de número 1. O versículo de número 1 diz a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. O versículo de número 2 diz que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Observe que esses dois primeiros versículos claramente estão nos dizendo que a revelação que Deus deu a João era, antes de tudo, sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós começamos a observar, do versículo 13 em diante, essa identidade divina, essa majestade, essa glória, esse poder e essa grandeza do nosso Senhor e Salvador estão sendo despidos diante dos nossos olhos. Aqui eu chamo a atenção porque a palavra Apocalipse é normalmente atrelada à ideia de caos, de catástrofe. Mas Apocalipse quer dizer descobrir, revelar, tornar manifesto. E dentre todas as coisas que estão sendo descortinadas nesse livro, que estão sendo reveladas, que estão sendo manifestas diante dos nossos olhos, a principal delas é essa, é que a igreja saiba quem Jesus é para ela nos piores momentos diante das grandes adversidades. No versículo de número 1, no versículo de número 13 em diante, nós vamos observar o seguinte: e no meio dos candelabros já havia alguém semelhante a um ser humano, vestido
vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro à altura do peito. Candelabros aqui significam as 7 igrejas dos capítulos 2 e 3. E o que o texto está nos dizendo é que num momento extremamente desafiador como aquele, em que as igrejas inclusive haviam caído em muitos pecados, e que estava diante de um império anticristão, terrivelmente ameaçador, há uma palavra aqui que nos ajuda a entender uma coisa. Há alguém que está passeando em meio a essas igrejas. E esse alguém não é qualquer um, é Jesus Cristo. E João se utiliza de vários símbolos, não para descrever a aparência de Jesus, aparência física, mas para descrever o caráter, a glória e a majestade. E observe o que está sendo dito aqui. Está falando primeiro das suas vestes, vestindo uma túnica, uma faixa de ouro à altura do peito. Observe que esse Jesus se apresenta aqui como sumo sacerdote, como o rei dos reis, mas também como profeta, visto que muitas vezes não apenas sacerdotes, mas reis utilizavam essas vestes no Antigo Testamento, mas também os profetas. Portanto, Jesus se revela aqui a partir do seu tríplice ofício. O rei, aquele que governa a igreja, sumo sacerdote, o mediador que conduz a igreja ao Pai, e o profeta, aquele que fala, que tem palavras eternas para a vida da sua igreja. Mas uma segunda figura aplicada para Jesus aqui está no verso 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Aqui é uma expressão muito encontrada em Ezequiel, Daniel, para revelar, inclusive, Deus ao povo do Senhor e aos seus profetas no Velho Testamento. Isso aqui, então, fala da divindade de Cristo, da sua eternidade, da sua sabedoria e da sua dignidade. A igreja deve atentar para isso. Cristo é eterno, é divino, é suficientemente sábio e digno de governar a sua igreja. Diz ainda no verso 14 que seus olhos eram como chamas de fogo, e com isso o texto quer nos dizer que ele é onisciente. Ele tem aptidão para julgar os homens da terra. Todas as vezes que a igreja se vê ameaçada diante de perseguições, ela deve lembrar que o Senhor se revela aqui como aquele cujos olhos é como chama de fogo, ou seja, que vê tudo e que nada escapa do seu olhar perscrutador. Uma outra figura está no verso 15. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha. Essa figura do bronze simboliza julgamento. Ele possui força, poder e majestade para julgar a todos os povos na terra, a todos os povos da terra. O verso 15 traz ainda uma outra figura. Sua voz era como o som de muitas águas. Significa que a última palavra é dele. A sua voz é poderosa. Todos podem e devem ouvir e se submeter à sua voz. Ninguém poderá resistir uma só palavra da boca do Todo-Poderoso, pois ela é como águas fortes batendo sobre rochas, e nem a mais dura das rochas poderá resistir. Uma outra figura ainda, no verso 15, diz que na mão direita ele segurava 7 estrelas. Alguns comentadores entendem que as 7 estrelas é, mais uma vez, um simbolismo das igrejas, assim como os 7 candeeiros. Mas há também quem diga que as 7 estrelas, que significam ou que simbolizam 7 anjos, representam os pastores das igrejas. Então, se ele passeia em meio às igrejas, se ele está vendo tudo, e se ele cuida e governa sobre as igrejas, salva o seu povo e julga os seus inimigos, também é verdade que ele tem os seus pastores em suas mãos, os seus missionários, os seus líderes, e ele cuida, e ele controla, e ele governa. Uma outra figura está no verso 16. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Mais uma vez, a ênfase é com relação ao poder da palavra que salva,
palavra que julga, palavra mais afiada do que a espada de dois gumes. Essa palavra é a única arma de guerra e a suficiente arma de guerra do nosso Senhor. Sua voz, então, é como uma espada cujo poder e autoridade indicam que essa palavra é viva e eficaz. Ele vence os seus inimigos apenas com o hálito da sua boca, ou seja, o sopro da sua boca, a palavra que sai da sua boca. E, por fim, uma última figura que descreve a revelação de Jesus Cristo nesse capítulo, a divindade, a eternidade, a sabedoria e a dignidade. Cristo como rei, Cristo como sacerdote, Cristo como profeta. A última palavra é exatamente aqui nesse simbolismo do verso 16. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. O fulgor da sua glória é comparado ao resplendor do sol. O sol, meus irmãos, é tanto um sinal de julgamento como de bênção. Afinal, o sol que mata a planta com um aquecimento excessivo também é o sol que aquece e que permite a produção do fruto. Essa visão que temos aqui é bem diferente daquela de Isaías 53, ou aquela que nós vemos do Cristo pendurado na cruz. Não, porque essa visão não é mais do servo sofredor, não é do Cristo humilhado, mas do Cristo exaltado, do Cristo glorificado. Todas as vezes que a igreja se vê diante de impedimentos, de embaraços, de desafios, diante das oposições do inferno, a igreja não tem que olhar para o anticristo, para a besta, para o falso profeta, não tem que focar na Babilônia, a igreja precisa olhar para Cristo. Afinal, a revelação que aparece é ele assentado no trono, reinando, governando e atuando, intervindo de maneira providencial, derramando bênçãos, guardando e abençoando o seu povo. Essa é a visão que nós devemos preservar como igreja do Senhor. Mas há uma segunda verdade. A mensagem do Apocalipse é relevante porque revela o propósito de Deus para a igreja. É interessante nós olharmos o que está aqui nesse verso de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Meus queridos, o Senhor, então, deseja nos mostrar aquilo que em breve vai acontecer. Isso significa dizer que o Apocalipse tem um propósito: revelar à igreja que o seu futuro não está à mercê da ciência, da política, da economia, dos governos desse mundo. Quem conduz a igreja, quem conduz o destino da igreja, o futuro da igreja, é o nosso Deus. E o livro do Apocalipse quer nos mostrar isso. O tempo todo o Senhor aparece assentado no trono, reinando. É Ele que pode abrir os 7 selos, conforme está no capítulo de número 5, e conduzir a história da humanidade para um final proveitoso. Portanto, o propósito da história, o propósito da igreja, repousa debaixo do seu supremo governante, Deus, o Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus está conduzindo a história para um final proveitoso. E onde é que vai parar tudo isso? A gente olha para os capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse e encontramos que há um sistema maligno, perverso, denominado de Babilônia, que conspira contra a igreja, conspira contra as escrituras, contra os valores do Evangelho. Mas quando nós chegamos nos capítulos 20, 21 e 22, o Senhor está julgando a todos e está trazendo à existência um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza. Quantos irmãos queridos agora perderam entes queridos? Alguns perderam a esposa, outros perderam o marido, outros perderam um grande irmão ou um grande amigo. Pois o texto está nos dizendo que Apocalipse revela que o propósito de Deus
não consiste meramente nessa vida. Se morremos com Ele reinaremos. E um dia estaremos diante de uma nova realidade, um novo céu, nova terra, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. E é isso que Apocalipse quer nos revelar. Aquilo que vai acontecer, aquilo que virá. E, sobretudo, o mais importante que vai acontecer é que o Senhor vai trazer à existência o seu reino de glória, o seu reino de graça e de misericórdia. É por isso que o versículo de número 3 fala de uma bem-aventurança. Bem-aventurados que leem também, os que ouvem as palavras desta profecia. Olha a atualidade desse livro para quem quer ter uma vida feliz, de paz, de esperança. Bem-aventurados que leem, os que ouvem, mas também os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Esse livro é dito que ele não é para ser selado, porque o que está acontecendo aqui, ou o que está sendo anunciado aqui, em breve vai acontecer. E nós estamos vendo o cumprimento de todas essas coisas. O tempo todo no livro do Apocalipse, ou pelo menos em 7 partes diferentes, a promessa de que o povo de Deus, mesmo em meio às grandes tribulações, é bem-aventurado, porque tem uma promessa, tem um propósito. E é importante observar que no versículo 7, essas promessas, esse propósito glorioso que o Senhor tem para a sua igreja, está relacionado com a volta de Cristo. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Esse, portanto, é o propósito de Deus. Mas há uma terceira verdade que eu queria enaltecer nesse texto. O Apocalipse é relevante, porque trata da missão da igreja. Os versos 5 e 6, atentem comigo. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é fiel, a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Verso 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, observem que o texto está dizendo que essa revelação entregue à igreja através do anjo e também de João, ela vem da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, aquele que esteve morto, mas que morto não está. O príncipe dos reis da terra, o rei dos reis, a fiel testemunha, aquele que nos ama, que nos libertou e dos nossos pecados pelo seu sangue. Veja, esse texto está falando de salvação. Aquele que nos salvou nos deu uma missão. De que maneira? À medida em que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Essa passagem encontra-se pela primeira vez em Êxodo 19. Deus tinha dado uma missão a Israel que não foi compreendida e que foi rejeitada. Israel deveria ser uma nação de sacerdotes que iria mediar entre Deus e as nações, iria atrair as nações para Deus. Mas em Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versos 9 e 10, é dito que o povo que não era povo, os gentios, os pagãos, Deus fez o seu povo, nós. E, portanto, somos a igreja, um reino de sacerdotes. Para quê? Para que anunciemos as maravilhas, as grandezas, as obras daquele que nos tirou das trevas para o seu reino de luz. Fica claro, então, que aqueles que são salvos, têm os seus pecados perdoados, são constituídos um reino de sacerdote para ministrar, para levar o evangelho. Queira Deus que depois que tudo isso passar, ou mesmo enquanto isso não passa, nós possamos ser arautos do Senhor, distribuindo o evangelho, pregando o evangelho, levando a palavra àqueles que estão desesperançosos, porque essa é a nossa missão. Deus nos constituiu um reino de sacerdotes, justamente para que a pregação do evangelho seja conhecida. É interessante porque no capítulo 5, Jesus está sentado no trono, diante dele
tem gente de todas as tribos, língua, povos e nações adorando o Senhor. E em seguida é dito no capítulo 5, verso 10, que isso está acontecendo, porque Deus os constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão para sempre sobre toda a terra. Observe que um dia vai ter gente de toda a tribo, de toda a língua, de todas as nações, diante do trono, adorando o Senhor. Porque a igreja, antes de tudo, levou o evangelho a essas pessoas e as alcançou pela pregação, pela missão que lhes foi confiada. Mas, em quarto lugar, o Apocalipse é relevante porque tem uma palavra de encorajamento para a igreja. É importante você observar que no versículo de número 17, João teve uma visão final do Jesus Cristo, naquela glória que já descrevemos aqui. E quando ele o viu, ele caiu a seus pés, como se estivesse morto. Então, ele pôs a mão direita, o Senhor pôs a mão direita sobre ele nos conta, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. A reação de João aqui não foi diferente daquela de Daniel no capítulo 10, lá do seu livro, quando teve uma visão semelhante sobre o Deus Todo-Poderoso. Aqui então João cai por terra, mas em meio a tudo isso, o Senhor o levanta e lhe dá uma palavra de encorajamento. E a palavra de encorajamento se baseia com aquilo que está no versículo 18. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. 3 coisas aqui que nós não deveríamos temer. Nós não deveríamos temer a morte, porque aquele que esteve morto vive, e ele é o primogênito entre os mortos. Significa dizer que aqueles que confiam nele não são reféns da morte, vão ressuscitar para a vida eterna. Mas nós também não deveríamos temer os dissabores, as lutas, as batalhas, os desafios da vida, porque se aquele que esteve morto está vivo, significa dizer que ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele tem triunfo para conceder ao seu povo diante de qualquer circunstância. A outra razão é que também não deveríamos temer o inferno, porque ele tem as chaves da morte, mas ele também tem as chaves do inferno. Chave falam de controle e de autoridade. É outro símbolo que o Apocalipse está usando para dizer que o Senhor tem controle sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, sobre os céus, e que sua igreja está segura, guardada e protegida. Meus irmãos, minhas irmãs, é esse o Cristo que passeia na igreja. É esse o Cristo que tem os pastores, que tem os líderes, que tem os pregadores, os missionários em suas mãos. Ele não é um ídolo, ele não é feito por mãos humanas, ele é Deus. Ele não está morto, ele vive. Ele não está preso na cruz, ele é glorioso. A ele foi dado todo o poder, toda a majestade. O Cristo glorificado é rei, é sacerdote, é profeta, é Senhor, é o Todo-Poderoso. Isso nos leva a uma conclusão. Eu gostaria de ter muito mais tempo. Pregar no capítulo 1 de Apocalipse, a gente precisaria pelo menos 1 hora. Mas o nosso tempo é curto. Eu quero concluir apenas dizendo breves coisas. Primeiro, não olhe para a besta, não olhe para o anticristo, não olhe para a Babilônia, não olhe para a última pandemia, não olhe para as impossibilidades. Olhe para Cristo. Porque ele está se revelando gloriosamente. Ele está sentado no trono e ele vai voltar e voltará para reinar plena e absolutamente. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Segundo, precisamos confiar no propósito que Deus tem para a igreja. É um propósito de glória, é um propósito eterno, é um propósito triunfante de vida eterna. Terceiro, precisamos entender que a missão da igreja não depende das circunstâncias, depende de Deus. Aquele que nos constituiu um reino de sacerdotes, ele nos capacitou para pregar o Evangelho. E, finalmente,
nós precisamos encorajar uns aos outros com essas palavras. Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando ele fala da ressurreição de Cristo, ele disse da nossa ressurreição, ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolemos aqueles que perderam entes queridos. Consolemos aqueles que estão sofrendo. Consolemos uns aos outros. Amém. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada Gideão, cada um com sua família. Abençoa esse trabalho e que o nome do Senhor seja glorificado. Traz consolo e conforto. Encoraja os teus filhos a trabalhar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu tive a alegria, a honra de ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro, na Escola Preparatória de Cadete do Exército, situada em Campinas, estado de São Paulo. Quando foi numa tarde de sábado, um amigo meu de classe, ele convidou-me para comermos uma pizza e naquela oportunidade conversamos sobre tudo. E ele falou de maneira impecável para mim o plano da salvação. Eu parei, interrompi e perguntei para ele se ele era crente. Ele respondeu que sim. Eu falei, Aloysio, então a conversa para por aqui. Então Aloysio falou assim, Sá, eu vou sugerir a você que faça uma oração. Quando o Espírito Santo tocar no teu coração, para que você faça uma oração para entregar-se a Jesus, você com certeza, Sá, você vai se comunicar com Deus. Eu falei, Aloysio, para de falar, vamos mudar de conversa, vamos mudar de prosa, mas eu confesso a todos que por 40 dias o Espírito Santo ficou falando na minha mente. Eu não suportei, me rendi e me procurei o Aloysio. E eu, naquela oportunidade, eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E quando me levantei da oração, eu falei, Aloysio, a minha oração foi franca, foi sincera. E aí foi ato contínuo, ele falou comigo, Sá, é muito importante que você receba a palavra de Deus, que você leia a Bíblia Sagrada. Eu falei, Aloysio, eu não tenho a Bíblia, Aloysio, eu não tenho contato com a Bíblia. Tá, eu vou te dar uma Bíblia para você. Não toda a Bíblia, mas um exemplar dos Gideões Internacionais que foram entregues aqui na escola. Aí eu recebi aquele exemplar, eu fiquei tão feliz. E eu ficava nos intervalos das aulas, das instruções militares, eu ficava lendo, devorando praticamente aquele Novo Testamento, Salmos, Provérbios. Então, dessa forma, eu passei a nutrir no meu coração um sonho. Eu falei, Deus, naquele momento, em 1983, Pai, me dá a oportunidade, Pai, de poder comandar um quartel um dia do Exército, ser um comandante, e poder entregar os Novos Testamentos para a minha tropa. O tempo se passou, e quando foi em 2010, eu tive a alegria de ser nomeado comandante. O comandante do Exército Brasileiro me nomeou para comandar o 21º Depósito de Suprimento, carinhosamente chamado pela comunidade da Zona Oeste da Lapa de São Paulo como o Quartel da Lapa. Eu logo determinei a minha ordenança. Por favor, eu quero o telefone do campo dos Gideões Internacionais mais próximo aqui do nosso quartel. Então o sonho se cumpriu. No ano de 2011, uma equipe de Gideões Internacionais do Campo da Lapa foram como anjos no quartel da Lapa. E lá procederam a entrega dos Gideões Internacionais. E quando o comandante foi falar, naquela formatura, eu falei para a tropa, hoje o comandante falará sobre a palavra de Deus. Eu me emocionei, porque era um sonho. Me lembrei daquele momento da minha conversão. Me lembrei de 1983, lendo pela primeira vez o Evangelho distribuído pelos Gideões Internacionais. Eu pude ver o meu soldado, o cabo, o sargento, o meu capitão
Major, recebendo e tendo a oportunidade de ler e conhecer a palavra do nosso Deus. Olá, queridos Gideões, auxiliares e amigos que nos acompanham em mais uma programação especial preparada para você. Damos graças a Deus pela vida do pastor Aurivan Marinho e pela palavra tão grandiosa e maravilhosa que ele nos trouxe para enriquecimento de nossas vidas espirituais. Deus vos abençoe, querido pastor. Eu tenho certeza que você foi impactado por esse lindo testemunho que acabamos de ouvir. É fruto do trabalho de gideões e auxiliares na distribuição da palavra de Deus e no evangelismo pessoal. Se você quer fazer parte desse ministério, acesse agora mesmo o número que aparece aqui embaixo e envie-nos uma mensagem e estaremos em contato com você. Você sabia que a nossa convenção nacional está chegando? É dia 10 de outubro e com ela nós temos também o desafio de alcançarmos 125 mil novos testamentos para distribuição gratuita através de gideões e auxiliares. Se você deseja contribuir conosco, acesse agora mesmo o nosso website ou o nosso aplicativo e clique em Ofertas Online. Veja como é fácil você fazer isso. Como é fácil ofertar para o nosso ministério? Não se esqueça, são 125 mil novos testamentos de alvo para a nossa convenção nacional. Nos ajude. Abençoe vidas. Invista no reino de Deus. Que Deus os abençoe. Agora, eu queria convidar o nosso querido capelão nacional para fazer a oração final de encerramento dessa programação especial que tanto nos abençoou neste dia. Maravilhoso Deus, nós continuamos na Tua presença, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome, porque Tu és um Deus inigualável, perfeito, santíssimo, o grande eu sou. Te louvamos pelas vidas dos gideões e auxiliares no Brasil e pelo mundo afora, a maneira como Tu tens sustentado, como Tu tens suprido esse ministério, como Tu tens feito acontecer através do conhecimento da Tua palavra, porque a Tua palavra revela Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que esses homens e mulheres continuem engajados, alimentados e sustentados nesse projeto instituído por Ti de salvação de vidas. Queremos, ó Deus, que Tu continues abençoando os nossos principais aliados, que são as igrejas e os pastores,
e os teus filhos, ó Deus. Que tu fortaleça a vida, a fé, a esperança dos nossos pastores, que são os cuidadores das ovelhas, orientadores, são as pessoas que ministram a tua palavra, os valores que são os teus valores de salvação, de restauração e de reconciliação. Que o ministério gideônico continue na tua força e no teu poder, alcançando vidas, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja mais e mais engrandecido, adorado e conhecido. Obrigado por esse privilégio, obrigado por tudo que já aconteceu, e que tu sejas o diretor de todas as nossas vidas, e que a tua vontade continue acontecendo em nós e através de nós. Louvado, glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.